Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja, a paz de Cristo. Eu gostaria, nesta noite, de compartilhar uma leitura textual que se encontra em uma das cartas do grande apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14. E se você tem na sua casa a sua Bíblia e queira nos acompanhar nesta leitura, seria aconselhável até para que você possa tirar as suas dúvidas quanto àquilo que nós vamos discorrer nesta noite, neste momento, nesse texto. Não sei que hora você vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, talvez pela manhã, à tarde ou à noite. Fica aí a minha oração para que Deus possa falar aos nossos corações e principalmente aquilo que Ele já colocou em meu coração. Pois bem, nós vamos falar um assunto um pouco complexo. Não é fácil, né? Mas também não é tão difícil de entender. Quando nós deixamos que o Espírito Santo nos conduza naquilo que nós vamos ler e Deus falará nesse momento. Pois bem, no capítulo 14, fala sobre o dom de profecia é superior ao de língua. Acho interessante logo nesse tema, mostrando a superioridade da profecia em relação às línguas. Mas vamos ver o que Deus quer nos falar nesta noite, neste momento, para a minha vida, para a sua vida e para todos nós, com muito carinho, com muito respeito. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, perdão. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Deus aplica a sua palavra, lida aos nossos corações. Nós vamos ficar até o versículo 5, embora esse texto vai até o versículo 25. Mas nós vamos ficar somente porque o nosso tempo nós temos que saber aproveitá-lo. Pois bem, o apóstolo Paulo, nós sabemos que era um homem criado aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais sábios naquela época, e era um homem poliglota, segundo, né, aquilo que nós estudamos a respeito de Paulo. Era um homem que falava vários idiomas. E Paulo toca num assunto muito complexo nos nossos dias. E nós sabemos que quando nós não oramos a Deus, quando nós não buscamos na palavra dele o discernimento claro, nós cometemos muitos erros. Nós, às vezes, caminhamos por caminhos que não é aquilo que Deus quer para a sua igreja, para o seu povo. Interessante que Paulo ele começa dizendo na sua carta, ele diz assim, segui o amor. Por que ele começa dizendo segui o amor? Porque o amor é ele que nos move a realizar tudo nesta vida. Por isso que no capítulo 13 nós vamos ver a suprema excelência do amor. Quando Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa
ou como sino que tine, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E Paulo vai dizendo ainda, falando nesta carta, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Então, nós aprendemos nesta noite, estamos aqui para aprender a saber que o amor é o maior de todos os dons. O amor é que nos move a realizar, a fazer alguma coisa. E Paulo, ele apresenta nesta noite o caminho mais excelente para a igreja, que é o amor. Existe um hino do cantor cristão que diz assim: com adornos desta vida é o amor, é o amor. Então, Paulo apresenta para a igreja o caminho mais excelente, o amor. E ele diz ainda: procurai com zelo, com cuidados, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É por isso que Paulo, ele preferia que a igreja falasse uma linguagem que as pessoas pudessem entender, para que Deus pudesse ser glorificado e as pessoas também entendesse o que estava acontecendo dentro desta igreja, dentro da igreja do Senhor. Por isso que ele diz no versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós estaríamos sendo até egoístas. Mas a palavra de Deus no versículo 5 diz assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, Paulo falando, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, e nem sempre isso acontece na casa do Senhor. Para que a igreja receba a edificação. E Paulo, no versículo 6, ele diz ainda: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com
a cítara. Paulo está nos orientando a esta igreja em relação às coisas inanimadas que fazem som. Por exemplo, eu quando era militar do Exército, antes de dar baixa, nós estávamos no quartel nesta época, e nós sabemos que tem lá o corneteiro que toca a corneta quando o coronel chega no quartel e quando ele também vai sair. E todo o quartel se despertava porque entendia aquele toque. Qual o sentido daquele toque daquela corneta? E as pessoas, os soldados militares que estavam ali diziam assim, olha, o coronel acabou de chegar, o coronel está saindo. Ou até mesmo para uma formatura do grupo geral. Então ele diz aqui, da mesma sorte, se as coisas inaminadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Quantos estão falando ao ar dentro da igreja do Senhor? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes, aí ele começa a dizer sobre as vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Seja inglês, seja francês, seja espanhol, qualquer língua. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Esta foi a orientação do grande apóstolo São Paulo. Pelo que o que fala a língua estranha, ele diz aqui, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Será que isso não está acontecendo na casa do Senhor, na igreja do Senhor nos nossos dias? Que farei, pois, diz Paulo? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendissesse com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizeis? O indulto é aquele que chega na igreja, às vezes é um visitante, ele não entende muito bem, porque Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Ele precisa se tornar um servo do Senhor, um homem espiritual para entender as coisas espirituais. Por isso que Jesus, quando estava falando com Nicodemos, ele falou, necessário vos é nascer de novo. Em verdade, eu vos digo, Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir entender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui ele diz, o apóstolo Paulo, no versículo 17, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, diz Paulo, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Aí que tirei a minha dúvida em relação aos dons espirituais. Paulo, ele nesse versículo 19, ele diz, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, que possa também instruir os outros, que possa edificar a vida dos outros. É mais fácil você dizer, Jesus te ama,
Você está profetizando para aquela pessoa: Jesus te ama. E aquela pessoa vai ser edificada. E Paulo, ele fala assim: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, no versículo 20, Paulo orientando a igreja de Corinto: irmãos, não sejais menino no entendimento. Quantas pessoas têm sido criança nesse entendimento da palavra de Deus? Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem um douto ou um infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convertido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Vou ficar por aqui. Será que isso tem acontecido na igreja do Senhor? Será que as pessoas que entram na casa do Senhor, eles têm percebido que verdadeiramente Deus está presente? Quando nós, nos nossos dias, estamos vendo tanta confusão na casa do Senhor, porque as pessoas não querem ler a palavra de Deus, meditar, pedir a Deus sabedoria, discernimento. As pessoas não estão tendo aquele zelo, aquele cuidado, como Paulo falou aqui, logo no início do capítulo. Segue o amor e procurai com zelo, com carinho, com cuidado, os dons espirituais. Mas ele enfatiza, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, e o Espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falei língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta o caminho mais excelente para a igreja, que é o amor. Mas ele fecha aqui no versículo 19, que eu queria deixar para a minha vida, para a sua vida e para todos nós, Paulo falando: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Que Deus assim aplica a sua palavra lida aos nossos corações. Paulo não aniquilou os dons espirituais, mas ele apresentou para a igreja o caminho mais excelente, que é o amor. É o caminho que a igreja precisa seguir, é o amor. Porque ele diz: nos finais cessarão as línguas, cessarão as profecias. Por isso que ele diz aqui no versículo 13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor.
Hoje nós precisamos de fé, precisamos de esperança, mas o amor vai permanecer, porque Deus é amor. Que Deus assim nos abençoe e que o Espírito Santo possa continuar falando ao meu coração, seu coração, e que você possa continuar aprendendo com Deus, com Jesus e com a sua palavra. Que Deus assim nos abençoe nesta noite, neste momento, abençoe sua vida, sua família. É a minha oração. Amém. Amém.